Olá, que a graça do Senhor Jesus seja com a sua vida. É um privilégio poder retornar à sua casa, à sua família, para que nós entremos num tema muito importante. Nós, da Igreja de Carvalho, nossa escola bíblica dominical, a partir de hoje vai começar uma série de estudos sobre um tema fundamental, que é cosmovisão cristã. Hoje, eu quero falar o que seria cosmovisão cristã e a sua importância para nós nos dias de hoje. Primeiro eu queria começar dizendo o seguinte: todos nós, todas as pessoas têm uma cosmovisão. Todas as pessoas têm uma cosmovisão, quer estejamos cientes disso ou não. Todos nós temos uma perspectiva fundamental do mundo que molda a maneira pela qual nós vivemos. Portanto, todos nós temos uma maneira de enxergar o mundo. Todos nós temos uma estrutura de pensamento, valores que por vezes são negociáveis e valores que são inegociáveis. Depende da sua perspectiva. A maneira como vivemos demonstra o tipo de valores e a estrutura de pensamento que cada um de nós carregamos. Ter uma cosmovisão, portanto, não é uma questão de opinião, não é uma questão de subjetividade. Ah, Daniel, você acha que tem cosmovisão? Eu acho que não. Não é questão de opinião, é fato. Todos nós, as pessoas aí que têm uma sanidade mental, elas interagem com o mundo ao seu redor, de alguma maneira. Até que as pessoas que são os ermitões, que vão aí para lugares longínquos, se escondem em monastérios, vão para os desertos e cavernas, até essas pessoas, elas têm uma visão de mundo, uma visão de sociedade. Ainda que eles digam, eu não quero me envolver, porque eu acho que a sociedade é má, é corrupta, e eu vou me purificar longe da sociedade. Nisso, essa pessoa já carrega valores que constituem a sua estrutura de pensamento. Ela tem uma opinião sobre a sociedade e sobre si mesma. Portanto, a questão que eu quero trazer para vocês nessa série de estudos a começar disso. Todos nós temos uma estrutura de pensamento. Todos nós. As cosmovisões, as visões de mundo, a forma como que eu interajo com a política, a educação, valores morais e etc., por vezes elas se chocam com outras visões diferentes da minha. Então, nós vivemos no mundo, isso desde que o mundo é mundo, desde que o homem caiu em pecado, todos nós carregamos visões de mundo que por vezes são diferentes da do meu próximo. E quando eu coloco de frente, ou frente a frente, uma visão de mundo totalmente diferente da outra visão de mundo, o choque é inevitável. Por exemplo, olha só, questões das mais variadas, mas nós podemos dar alguns exemplos. Por exemplo, naturalismo versus sobrenaturalismo. Quem tem a razão? Tudo que existe é o que é, por si só, sem nenhuma motivação e sem nenhum motivo de existir, sem existir um sobrenatural, ou de fato existe um sobrenatural, existe um Deus? Quantas mortes e guerras e violências foram geradas em torno dessa questão? Naturalismo versus sobrenaturalismo. A matéria é tudo que existe ou existe um ser sobrenatural? E se existe esse ser sobrenatural, quem tem a razão? Os judeus, os cristãos, os muçulmanos e assim por diante. E se só existe o naturalismo, se só existe a matéria, quem define o que é certo e o que é errado? Aí você vai entrar em outras questões, como pureza versus promiscuidade. Quem disse que casamento tem que ser monogâmico? Quem define isso?
Por que o sexo tem que ser no casamento? Afinal, quem inventou o casamento? Questões como essa geram choques de realidade, né? É como o autor já publicou um livro sobre esse assunto chamado O Universo ao Lado. Às vezes você está com uma pessoa no metrô e aquela pessoa, a mente daquela pessoa é de um outro patamar, um outro universo. Os valores são outros, a forma de ver a vida é outra. É de fato o universo ao lado. Então, essas visões, por vezes, elas colidem e geram conflitos. Por exemplo, aborto versus direito à vida. Quem tem a razão? Uma pessoa diz, o feto não é ser humano, o corpo é da mulher. E a mulher, ela pode matar o feto, ou melhor, tirar do seu corpo a hora que ela bem entender. E criam jargões como o meu corpo e minhas regras. Outros dizem, não, você tem direito à vida da mesma forma que o bebê em seu ventre tem direito à vida. Quem tem razão? Então você veja que são valores diferentes, são pensamentos diferentes. É diante desse cenário de conflito entre visões de mundo diferente que o cristão é chamado a se manter firme e não negociar os seus valores, a não negociar quem ele é. Lembremos-nos da oração do nosso Senhor, que diz, o Senhor Jesus orando para o Pai, não oro para que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. De fato, ser cristão não significa sair do mundo. Não significa criar colônias somente de cristãos e ali nós nos intocarmos e nos escondermos, como várias seitas já fizeram isso ao longo da história. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver em viver numa sociedade plural sem abrir mão dos meus valores e fazer a diferença aonde eu estiver. E eu ler o mundo ao meu redor com a ótica do Evangelho. Como podemos nos apropriar daquilo que o Senhor Jesus nos deixou em sua palavra? Essa é a pergunta. Como podemos ser fiéis a Deus num mundo tão corrompido? Onde questões éticas e morais, dilemas sociais surgem à torto à direita. Como não deixar que os homens e as mulheres, os jovens e as crianças da igreja cristã, comprada pelo sangue de Jesus, não se deixem enganar com vãs filosofias? Como ser um estudante, um trabalhador, uma dona de casa, com a perspectiva correta? Como ser de fato um homem, uma mulher na sociedade, com uma mente coerente com aquilo que se professa, coerente com aquilo que aprende das Escrituras, coerente com as palavras de Deus. Às vezes há dilemas sociais que surgem e que não tem uma resposta clara na Bíblia. Então você vai para os princípios gerais das Escrituras e aplica em determinado contexto. Mas se eu não tenho esses princípios gerais, possivelmente eu estarei incorrendo em erro, como nós veremos mais para frente. Então, esse estudo de cosmovisão que alguns professores vão trazer à igreja, é muito importante para que nós saibamos o nosso lugar na sociedade e saibamos diferenciar aquele pensamento que de fato é um pensamento coerente com as Escrituras e aquele pensamento que é incoerente com as Escrituras. E assim, levar todo o pensamento cativo a Cristo, como Paulo vai nos ensinar. Portanto, a ideia é que tenhamos homens e mulheres fortes, jovens,
que sabem o que é ser cristão. E para isso é muito necessário, basilar, você pensar como cristão. Porque se eu não penso como cristão, as minhas atitudes, os meus valores não serão como um de um cristão, de acordo não com o que você acha que é o cristão, não daquilo que você acha que é o certo, mas daquilo que a Bíblia nos mostra o que é de fato ser um cristão, o que de fato o que é ser moral. E esse é o nosso desafio nessa série de estudos. É refinar a nossa capacidade de raciocínio e de atitude para que seja compatível com as Escrituras aplicadas nas mais diversas áreas do saber e da vida. E para isso é necessário eu ter uma aula com vocês sobre o que seria cosmovisão e a sua importância para nós nos dias de hoje. Como eu já disse, todos nós temos uma cosmovisão. Por exemplo, você é um cristão. Vamos supor aí que é domingo, dia do Senhor. Dia que nós reservamos, o primeiro dia da semana que nós reservamos para adorar a Deus de uma forma comunitária. Não é que nós não adoramos a Deus de segunda a sábado. É que no domingo é um dia escolhido. Nós vemos ali na igreja primitiva, na história da igreja antiga e assim por diante, como um dia especial. Um dia em que o povo de Deus se reúne para louvar aquele que merece toda a honra e toda a glória. Agora, é final do seu time do coração. O seu vizinho, ele não é cristão. Faz diferença alguma para ele ir ao jogo? Não. É final do campeonato, o ingresso está barato. Domingo, o que ele vai fazer? Ir ao jogo. E isso não vai lhe pesar na consciência. Agora, um cristão, ele deixa de ir para cultuar a Deus. Percebe? Coisas do cotidiano. O que isso explica? É uma atitude simples, mas que demonstra valores e prioridades diferentes. Tá? Por exemplo, esse surto do coronavírus. Para alguns, a ideia ali do vírus é simplesmente uma espécie de arma, né? Uma arma usada aí por associações secretas. Outros dizem que não, apenas foi um erro ali ocorrido na China. E tem as mais variadas linhas de pensamento. Para o cristão, nós sabemos que às vezes, embora pode ter ocorrido por uma falha humana, nós sabemos que em última instância, quem domina todas as coisas, quem está no controle de tudo é Deus. Vá no velório de quem não é cristão e de quem é cristão. Veja a diferença. Ali você vai ver dois mundos diferentes, duas perspectivas diferentes. E a maneira como eu lido com a morte do meu ente querido é diferente daqui onde um não cristão lida com a morte de um ente querido. De um lado é desespero, a dor, do outro lado a esperança. A dor também, mas a esperança e o conforto de saber que Deus cuida de nós, ainda que não entendamos o que acontece em nossa vida por vezes. Você vai ver isso desde do comprar o pão e devolver o troco que veio a mais, sabe? Desde você dar um lugar no assento preferencial. As mais variadas situações cotidianas vão demonstrar o tipo de pensamento e valores que você tem, que você carrega. E é muito importante então que nós saibamos disso. Então, em primeiro lugar, dito isso, vamos dar uma definição mais clara do que viria a ser cosmovisão. Em primeiro lugar, cosmovisão é a estrutura que usamos para que o mundo faça sentido. Cosmovisão é a estrutura que utilizamos para que o mundo faça sentido. Tá bom? Olha só, etimologicamente, a palavra cosmovisão é uma palavra composta de duas palavras. Cosmos, do grego mundo, e visão, que significa aí a percepção das coisas que nós temos por meio do sentido. Então, cosmovisão, ela etimologicamente significa visão de mundo.
Essa visão que nós temos do mundo, ela nasce de pressupostos. O que é pressuposto? Pressuposto significa aquilo que se supõe antes. Para deixar mais claro, é a base do prédio. Tá? A base vai determinar o tipo de estrutura que você terá. Por exemplo, uma pessoa que pressupõe que Deus não exista. Normalmente essas pessoas elas vão ter problemas para definir aquilo que seria moral. Pessoas que partem da base do seu pensamento de que Deus não existe, dificilmente essa pessoa vai ter um argumento eficaz para dizer quem determina o que é certo e o que é errado. Por que é errado matar? Quem define o que é certo e errado? É a população? É a cultura? Pois bem, e se a cultura definir que a partir de hoje nós teremos aí o assassinato em massa de bebês, homens? E aí? Entende? Então, essas pessoas normalmente, essas pessoas que partem do princípio que não existe Deus, elas não terão problemas em pautas como a legalização das drogas, casamento plural ou homossexual, aborto, entre outras coisas. Então, a base, ela vai definir os desdobramentos do meu pensamento. Então, às vezes, o que eu vejo é nós combatermos os pilares. Às vezes, quando você vai conversar com aquele seu colega ou conhecido seu que tem esses pensamentos turvos, nós, por vezes, combatemos a superfície. Isso gera desgaste e enfado. Em vez de nós combatermos o pressuposto, a base do prédio. Entende? Às vezes a gente está combatendo aborto, etc, etc. Isso tem seu lugar de fala, tem sim o seu momento. Mas aquela pessoa ela só acredita nisso porque ela não acredita num Deus. Ela não acredita numa moral absoluta. Ela não acredita em verdade. Entende? Então, toda a cosmovisão, toda a visão de mundo, toda a minha percepção, ela nasce de uma base, de um pressuposto, daquilo que vem antes. Isso é muito importante. Então, esses pressupostos podem ser descobertos por perguntas que buscam sentido na vida. Olha só, o que nós estamos falando? Cosmovisão é a estrutura de pensamento pelo qual eu dou sentido ao mundo ao meu redor. Essa estrutura ela tem uma base chamada pressuposto. E essa base vai determinar o tipo de pensamento que eu vou desenvolver nas diversas áreas da vida e do saber. Certo? Como eu descubro o tipo de pressuposto de uma pessoa? Como eu descubro qual é a base dessa pessoa? Com perguntas, das quais eu vou dizer algumas. Chega nessa pessoa, ou faça essa pergunta para você mesmo. Por que as coisas existem? Por que existe algo ao invés do nada? Como podemos saber o que é certo e errado? Como chegamos aqui? E, aliás, por que estamos aqui? Há sentido em estarmos aqui agora, de você estar olhando e assistindo esse vídeo? Por que as coisas têm dado tão errado? Por que o homem evolui, aprende a voar, aprende a fazer videoconferência, aprende a medicina cada vez evoluindo mais? Os maravilhamentos aí da tecnologia, mas por que, apesar de tudo isso de bom, o ser humano não consegue deixar de ser mal? Porque nós não conseguimos alcançar passos largos ao progresso da vida em sociedade? Porque há sempre uma atmosfera de crise. Você já percebeu isso? Há sempre essa atmosfera de crise. Por quê? Qual é o cerne do erro? Onde está o erro? Onde tudo isso vai terminar? Para onde a vida caminha?
Respostas a essas perguntas vão revelar a base de pensamento dessa pessoa. Aí, quando você conhece a base de pensamento dessa pessoa, você está preparado para entender os desdobramentos lógicos desse pensamento. Vou dar 3 exemplos. Há 3 tipos de pessoas, tá? E eu vou dar esses 3 exemplos, são os gerais, para você entender aonde nós nos encaixamos como cristãos. Primeiro, aqueles tipos de pessoa que acreditam que a história é cíclica. Elas veem a história como um círculo que se repete e sempre se repetirá. Nascimento, trabalho, família e morte. Outra pessoa, nascimento, trabalho, família e morte. Essa visão ela foi propagada pelos gregos. Normalmente os nihilistas são assim. Pessoas que não veem sentido no nada. Não tem sentido. A treva somente. Essas pessoas não veem sentido na vida e dizem que aquilo que já foi antes, o é agora e o será depois. Então, essas pessoas não veem sentido, porque a vida é cíclica. Segundo, aquelas pessoas que veem a história no sentido marxista. Essas pessoas vão dar respostas diferentes àquelas perguntas que eu acabei de fazer. Os marxistas, por exemplo, eles vão dizer o seguinte, que o cerne da história, o feeling, aquilo que dá sentido às outras coisas, se encontra na economia. A economia é o centro da história. E as aflições desse mundo são enxergadas e respondidas à medida que você vê a opressão dos ricos sobre os pobres. Onde que está a salvação para o marxista? Quando você pega e equaliza a balança. Ricos e pobres vivendo em sintonia, em igualdade social, com os mesmos direitos e tendo todas as suas necessidades saciadas. Portanto, para o marxista, quando você resolve o problema econômico, os outros problemas de educação, imoralidade relativo para eles, e etc e tal, é resolvido por tabela. Essa é a visão marxista. Agora, há uma visão, a terceira visão, que é a que nós nos encaixamos, que é a visão da história de maneira teleológica. Teleológica. Nós enxergamos a história não como uma forma cíclica, não como uma luta de poderes entre ricos e pobres, mas como uma teleologia. O que é esse negócio chamado teleologia? É o estudo do propósito. Telos, a palavra telos, ela vem da palavra grega propósito, desejo. Qual que é a ideia? A história, ela é linear e ela caminha para um propósito específico. A história, ela caminha para um desfecho. Os cristãos olham para a história como a história da salvação, onde Deus age para salvar o seu povo. E essa história está culminando até a volta de Cristo Jesus, onde Ele há de voltar, resgatar o seu povo e inaugurar novos céus e nova terra. Essa é a visão que se encaixa na nossa perspectiva. Então, aquelas perguntas, por que as coisas existem, nós vamos responder, porque Deus as criou, para o louvor da sua glória. Como podemos saber o que é certo? Olhando a palavra revelada de Deus. Há alguma esperança de as coisas darem certo? Naquele grande dia, quando Cristo voltar e restaurar todas as coisas. Mas por que então as coisas estão dando tão errado? Porque o homem se virou contra o seu Criador. O homem virou as costas para aquele que é a única fonte de toda alegria e bem-aventurança. O homem deu ouvido ao diabo e é enganado por ele. Essa é a visão dos cristãos. E isso, então, você percebe
cosmovisão é uma estrutura de pensamento a qual eu dou sentido no mundo. Então, e essa cosmovisão, ela parte de uma base, de um pressuposto que eu descubro por meio de perguntas. E eu dei 3 exemplos aqui de algumas linhas que interpretam o mundo e dão respostas diferentes a isso. E isso que eu acabei de falar nos leva a uma segunda definição, que é: toda cosmovisão ela é inerentemente religiosa. Toda cosmovisão ela é religiosa. Isso é muito interessante. É da nossa essência sermos seres de convicções fundamentais. Faz parte de ser homem, faz parte de ser humano, nós sermos religiosos por natureza. O homem é um ser religioso. As pessoas que afirmam que não acreditam em Deus, elas sempre se entregam a um propósito maior do que a vida delas. Você vai perceber isso nos estudos, você vai perceber isso no jeito como aquela pessoa gasta o dinheiro, no jeito como ela passa o seu lazer, no seu trabalho. As pessoas que excluem Deus da equação da vida delas, elas de alguma forma vão dedicar a sua vida religiosamente a outras coisas. Então, uma definição muito interessante que nós podemos encontrar é a seguinte: nós não somos apenas homo sapiens. O que é homo sapiens? Homens ou pessoas que pensam. Mas também nós somos homo adorans. O que é o homo adorans? Pessoas que adoram. E isso faz parte. Na medida que, se eu for uma pessoa que não consegue adorar, eu já não sou homem. Eu já não sou um ser humano. O que constitui eu ser um ser humano, além de pensar, é ter a capacidade de adorar algo, alguém, ou alguma entidade, ou a mim mesmo. David Foster, ele vai dizer o seguinte num discurso que ele proferiu numa faculdade aos graduados: não existe essa coisa de não adorar. Todos adoram. Nossa única escolha resume-se ao que adorar. E talvez o que nos obriga a escolher um Deus ou um objeto espiritual para a nossa adoração seja que praticamente qualquer coisa que você adore o devorará vivo. Se você adora o dinheiro e bens, se é sobre eles que você coloca o seu verdadeiro sentido da vida, então você nunca terá o suficiente, nunca sentirá o suficiente. Adore o seu corpo, ele diz, sua beleza, o seu poder de sedução, e você sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade mostrarem as suas marcas, você morrerá 1 milhão de mortes, antes que finalmente sinta o luto por você. Adore o poder, e você terminará sentindo-se fraco e com medo, e precisará de muito mais poder sobre os outros para entorpecê-lo, diante do seu próprio medo. Adore a sua inteligência, adore ser visto como esperto, e você terminará sentindo-se estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser desmascarado. Mas o elemento traiçoeiro dessas formas de adoração é que elas são inconsistentes. Ele termina dizendo que ser adorador faz parte da nossa configuração padrão. É como se ele dissesse: nós adoramos alguma coisa e isso faz parte da configuração de fábrica. Não tem como tirar. Adore o dinheiro, o sexo, você mesmo. O destino é você ser devorado pelo seu ídolo. Sendo assim, a cosmovisão, ela é tanto... Eu queria deixar isso claro para você que está me assistindo. A cosmovisão é tanto uma questão da mente, do pensamento, mas também é uma questão do coração. Lembra do pressuposto? O pressuposto é determinado por aquilo que eu adoro, por aquilo que eu devoto a minha vida. Se eu acho que o materialismo, o dinheiro, é o mais importante, logo eu tenho isso como pressuposto, como a base do meu edifício, todo o meu pensamento vai ser em volta do dinheiro. As pessoas mais felizes são as que têm dinheiro.
Se eu quero ser bem visto na sociedade, eu tenho que ter dinheiro. E isso não se enquadra só para pobre, para rico. Pobre também tem, por vezes, esse ídolo. E ele vive atrás desse ídolo. Conquistar o dinheiro é uma coisa. Aí é outra discussão. Mas, às vezes, o ídolo para o rico pode ser o dinheiro e para o pobre também. O pensamento dele vai dar voltas nisso. A pessoa que foi mais feliz no mundo para ele é a pessoa mais rica. O bem-estar supremo é ser rico. E você verá isso das outras formas, como o autor disse. Sendo assim, a nossa visão de mundo, ela faz parte também daquilo que nós amamos. A única cosmovisão que traz vida é aquela que nos conduz à eterna adoração do Deus verdadeiro. Antes de você ter algum pensamento, antes de você montar o andar 1, o andar 2, o andar 3, você já adora algo ou alguém. Se não é o Deus verdadeiro, é algum objeto, alguém, alguma coisa, ou você mesmo, como eu acabei de dizer. Alguma ideologia política. Se Deus não é seu pressuposto, a sua base, outra coisa será. Não tem como você deixar neutro. Não há neutralidade aqui. A adoração é a fonte da cosmovisão. Portanto, em vez de nos concentrarmos no que os homens pensam apenas, devemos nos concentrar na seguinte questão: o que eles adoram? Isso definirá a estrutura do seu pensamento, seus valores e ações. Não é só pensar as atitudes superficiais, mas pensar no coração. Qual é o ídolo daquela pessoa? Qual é o meu ídolo? Por que eu ajo como eu ajo? Por que eu penso como eu penso? E qual é a vacina do cristão para essas situações? As Escrituras Sagradas. É as Escrituras que vão aos poucos minar, destruir as estruturas de pensamento que estão incoerentes com a nossa base, com o nosso amor a Deus. É as Escrituras que servem como lapidação da minha estrutura de pensamento e assim das minhas ações. Portanto, cosmovisão é uma visão de mundo pelo qual eu dou sentido às coisas, mas é também algo religioso que emana da adoração daquilo que eu adoro. E aquilo que eu adoro vai determinar aquilo que eu penso, os meus valores e a forma como eu ajo. Portanto, passando agora para a segunda parte, depois da nossa definição. Por que as cosmovisões têm importância? Em primeiro lugar, por que as cosmovisões têm importância? Primeiro, porque a cosmovisão cristã busca ver o mundo por meio da visão de Deus. Às vezes, nós podemos dizer que nós somos cristãos, podemos nascer na igreja, mas às vezes a nossa vida não condiz com ser um cristão. E às vezes, como nós estamos inseridos num contexto pós-moderno, a ideia pós-moderna é a verdade elástica, ela é plástica, a verdade ela é líquida, ela pode ganhar formas das mais variadas. A verdade, ela pode ser verdade no seu mundo e no meu, tanto faz. Quem determina o que é verdade? O cristão, quando ele estuda esse tema, ele compreende uma verdade das Escrituras, que nós somos chamados a viver os valores do reino de Deus, e não nos deixar, como Paulo falou em Colossenses, nos enganar pelas coisas do mundo. Então, nesses tempos pós-modernos, é extremamente necessário que nós busquemos ter uma cosmovisão cristã forte, solidificada na palavra de Deus, para que quando eu tiver um jovem na política, um jovem numa universidade pública, ou trabalhando em diversos lugares, ele seja um cristão coerente com aquilo que ele acredita. Então a cosmovisão é importante porque ela ajuda a ter esse marco. O que é ser um cristão?
como o cristão pensa e como ele age em sociedade, e como o não cristão pensa e como ele age em sociedade. A cosmovisão, ela me ajuda a ter essa métrica. E me ajuda a ser agora sal e luz do mundo. Segundo, a cosmovisão é importante porque, principalmente a cosmovisão cristã, porque é o modo pelo qual o cristão ele demonstra então ser diferente dos ímpios. Então, primeiro, a cosmovisão é importante porque me ajuda a enxergar o mundo como Deus enxerga, tá? Ela me ajuda a enxergar o mundo como Deus enxerga através dos valores que Ele revelou na sua palavra. E segundo, me ajuda então a me distinguir dos não crentes para os crentes, dos filhos da ira e os filhos de Deus. E olha, eu vou passar agora uns dados para vocês. Se assustem. Isso que eu vou passar para vocês é assustador. Por falta de uma cosmovisão cristã, por falta de estudo sobre, e de fato de um sentimento de adoração, porque estudo e adoração para o cristão são duas coisas que são misturadas, não dá para divorciar uma coisa da outra. E quando eu faço isso, eu caio no legalismo. Se eu estudo e não adoro a Deus, eu caio no legalismo, e aquilo que eu estudo não tem sentido nenhum para mim. E se eu digo que adoro a Deus e não estudo, eu não estou adorando de verdade, mas um emocionalismo que eu tenho maquiado de evangeliquez, sem produzir nenhuma diferença na minha vida. Então, para o cristão verdadeiro, estudo e adoração, eles andam juntos. E eu quero mostrar para vocês a falta que faz uma cosmovisão de um espírito de adorador, de fato, na vida dos crentes. Olha só, segundo algumas pesquisas, os crentes têm a mesma incidência de violência doméstica, a mesma taxa de divórcios, os mesmos padrões egoístas de gastos, os mesmos comportamentos viciantes da população em geral. Por que isso? Irmãos, os evangélicos eles estão quase sendo maioria no país, estão crescendo volumosamente. E por que a sociedade não vê diferença? Nos vícios, na violência e etc. Porque o que temos hoje são cristãos nominais. É pessoas que dizem que são cristãos de nome, mas o pensamento é totalmente pagão. Olha outra pesquisa. Segundo uma pesquisa respeitável, apenas 9% dos adultos que passam pela experiência da conversão e apenas 2% dos adolescentes convertidos adotam princípios básicos e éticos de acordo com a visão das Escrituras. Olha, irmãos, 100 adultos passaram pela experiência de conversão. Segundo essa pesquisa, desses 100 adultos, 9 vivem de acordo com aquilo que professam com a boca. De 100 adultos, 9 têm uma visão de mundo cristã. Os outros, os 91, se você perguntar sobre aborto, a opinião dele é a mesma opinião do que o ímpio. Drogas, etc. Vícios. 2% dos adolescentes. Olha só, se a igreja não pensa de maneira cristã, se ela só fala da boca para fora, mas o pensamento é pagão, não surpreende que também não vivamos de uma maneira cristã. Quantas vezes você já não foi abordado por pessoas que dizem assim, aquele lá só é crente. Falou de crente, já tive muitas experiências más com pessoas que se diziam crentes. Por isso, são pessoas que falam que são crentes, mas não têm uma visão de mundo cristã. A mente ainda é pagã. De acordo com Peter Moyer, ele vai dizer, em cada 10 homens da sua igreja, 9 terão filhos que abandonarão a igreja. 8 não encontrarão satisfação no trabalho. 6 fazem pagamento do mínimo da fatura de cartão de crédito. 5 têm problemas sérios com pornografia. Olha, de 10 homens, metade tem problemas sérios com pornografia.
4 se divorciarão, e somente um tem uma cosmovisão bíblica, somente um de 10 pensa e enxerga o mundo como Deus enxerga, e tem os valores de Cristo em prioridade. Irmãos, concluindo, sabe como é importante a cosmovisão? Estudarmos como igreja. Nós precisamos urgentemente resgatar os valores das Escrituras, para que nós vejamos se o nosso jeito de pensar é de fato bíblico. E olhe, tome muito cuidado, quando a pessoa fala assim, não, eu penso como Deus, para mim, Deus acha isso, isso e isso, para mim, Deus não quer isso. Olha, cuidado, porque às vezes essa pessoa, ela não crê no Deus verdadeiro, mas crê no Deus que ela mesma criou. Por vezes essa pessoa, ela não está nem aí com Deus das Escrituras. Ela fala a opinião dela e coloca Deus no meio. Por vezes, irmão, nós fazemos assim. Olha, eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado. Eu acho que Deus não quer isso, eu acho que Deus quer aquilo. E por vezes não é Deus. Somos nós mesmos. Mas só que de uma forma divinizada e com o nome de Deus. Às vezes você acha que você adora o Deus verdadeiro, mas você adora uma imagem de si mesmo, divinizado. Olha que perigo. Então, sempre devemos voltar às Escrituras e rever os nossos conceitos, rever os pressupostos, rever a base, rever a estrutura. Por exemplo, quando nós nos afastamos de uma cosmovisão bíblica, é semelhante àquela dona de casa que vai fazer o bolo pela primeira vez e ela segue a receita. E tudo dá certo, porque ela seguiu a receita. Mas com o passar do tempo, ela deixa a receita de lado e vai fazendo o bolo do jeito que ela acha que é. E quando vai ver, ela colocou um pouquinho mais de leite, um pouquinho mais de óleo, um pouquinho mais de açúcar ou menos açúcar. E com o passar dos anos, o bolo vai ficando diferente e vai ver que uma hora vai dar errado. E ela fala, o que eu fiz de errado? Sabe o que eu vou fazer? Como está estranho, o que eu faço? Eu volto à receita. Aí pega a receita e fala, poxa, eu tinha colocado, era 100 ml de leite, eu coloquei 150. Tá errado isso. Era uma colher de açúcar, coloquei 2. É a mesma coisa. A nossa vida, quando nós nos afastamos de uma visão bíblica das coisas, você vai ver que você está agindo errado no seu trabalho. Ou como marido, como filho, como estudante. Por quê? Você se afastou da Bíblia e achou, isso eu já sei. E quando vai ver, você projetou a vontade de Deus na sua. Dr. Heber Campos, ele vai dizer o seguinte, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas Ele não pede para que nós retribuamos o favor. Deus nos criou a imagem e semelhança dEle, mas nós não podemos imprimir a nossa imagem e semelhança em Deus. Deus é absoluto, Deus é santo, Deus é perfeito, eu sou imperfeito. Então eu tenho que me aperfeiçoar e lapidar o meu pensamento e minha vida no padrão de Deus. E não fazer o padrão de Deus tornar-se o meu padrão pessoal de gostos e preferências pecaminosos. Portanto, a minha súplica para o início dessa série que nós iremos trabalhar é a seguinte, para que nós atendamos a voz de Deus, relatada pela pena do apóstolo Paulo. Ele vai dizer, em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com esse século, não tome a forma desse século, mas sejam transformados. A ideia aqui, embora esteja no ativo, no grego é passivo, sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a minha oração para você. Que você seja transformado por Deus. Nós não geramos transformação, mas nós somos transformados pela palavra. É o Espírito Santo que age em nós, por meio da palavra de Cristo, para que haja de fato transformação verdadeira. Essa é a minha oração para você no dia de hoje. Que Deus nos ajude.